Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quarta-feira, hoje 5 de fevereiro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Lembrando para você que hoje, quarta-feira, a temperatura prevista pelo site Clima Tempo, mínima de 21 graus, máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar variando entre 68% e 93%. Previsão de chuva para esta quarta-feira, 2,1 milímetros na casa dos 80%. Hoje teremos um dia chuvoso agora pela manhã, aberturas de sol à tarde, pancadas de chuva e vão até o período da noite. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Golpe do falso Elon Musk. Mulher perde mais de R$150 mil após acreditar que estava se relacionando com um empresário bilionário. Tarifaço, carnes brasileiras já são taxadas em 26% nos Estados Unidos. Copom aponta aumento da Selic em 1 ponto percentual para o mês de março. Concurso unificado, resultados individuais já podem ser consultados. Prefeito Sandro Mabel quer reduzir em 40% o valor de contrato com fundação que gere maternidades em Goiânia. Agro e oposição a Lula querem derrubar o poder de polícia da FUNAI. Polícia de Goiás desmantela esquema de furto e receptação de defensivos agrícolas em operação integrada. Demanda interna por milho cresce e exportações diminuem quase 30%. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã para você de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a taxa básica de juros da economia, a Selic, deve aumentar novamente em 1 ponto percentual em março. É o que aponta a ata de reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgado nesta terça-feira. Segundo o Copom, o cenário de inflação de curto prazo segue adverso, principalmente em razão do aumento nos preços dos alimentos. Mantido esse cenário, o comitê aponta que a inflação deve ficar acima da meta pelos próximos 6 meses. Na semana passada, o comitê aumentou a Selic para 13,25% ao ano, por entender que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta. A ata destacou que os preços dos alimentos se elevaram de forma significativa em função, dentre outros fatores, da estiagem observada ao longo do ano passado e da elevação do preço de carnes também afetada pelo ciclo do boi. E começaram nesta terça-feira as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o primeiro semestre. De acordo com o Ministério da Educação, serão disponibilizadas 67.301 vagas neste início de ano. As inscrições podem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no site do Governo Federal até a próxima sexta-feira. O resultado vai ser divulgado no dia 18 de fevereiro. Ainda de acordo com o MEC, ao todo, 112.168 novas vagas serão abertas para o programa em 2025. E o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Fundação Sesgran Rio divulgaram nesta terça-feira os resultados individuais dos candidatos do Concurso Público Nacional Unificado de 2024. Ao todo, são 173 listas com a classificação por cargo de todos os blocos temáticos disponibilizadas na área do candidato no site da Fundação Sesgran Rio, banca organizadora do processo seletivo. Somente os candidatos do bloco temático 8 de nível médio já podem consultar a classificação definitiva com os resultados finais.
Para os cargos dos blocos de nível superior de 1 a 7, foram divulgadas as listas provisórias de classificação de cada um deles e as listas de convocação para os cursos de formação de 9 cargos. 6h40, governo estuda usar plataforma para facilitar acesso ao crédito consignado no setor privado. Vamos saber dos detalhes dessa ação governamental com a Natália Guimarães. O governo federal estuda a possibilidade de utilizar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social, para facilitar o acesso de trabalhadores do setor privado ao crédito consignado. A medida pode beneficiar cerca de 42 milhões de trabalhadores domésticos registrados em carteira. A previsão é de que a plataforma esteja disponível ainda em 2025. A proposta está em discussão há um ano entre o governo federal e a Federação Brasileira de Bancos para baratear o crédito para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A iniciativa pode aumentar a carteira de crédito a esses trabalhadores de 40 bilhões de reais para 120 bilhões. O advogado trabalhista Eduardo Felipe Moraes avalia que a ação será positiva para todos os trabalhadores seletistas. Que é uma nova ferramenta que vai ajudar o trabalhador que não tem acesso a esse crédito consignado a desafogar suas contas. Além de trazer uma segurança para o trabalhador, essa medida ela também tem um caráter isonômico entre o trabalhador seletista, que atualmente não tem direito a esse crédito consignado, e o servidor público ou as empresas que têm convênio com os bancos, para certos trabalhadores que possuem esse direito ao crédito. O especialista ressalta que esse crédito consignado deve ser realizado de acordo com os parâmetros legais, ou seja, sem juros e taxas abusivas. Segundo a proposta do governo federal, os bancos eles terão autonomia para estabelecerem regras de acesso a esse crédito. Mas eu reforço que essas regras elas realmente precisam ser acessíveis aos trabalhadores brasileiros. O saldo de empregos formais em 2024 cresceu 16,5% em relação a 2023, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O novo CAGED aponta a criação de mais de 1.600.000 postos de trabalho em 2024, contra cerca de 1.400.000 no ano anterior. Desde janeiro de 2023, foram criados mais de 3 milhões de empregos, elevando o número de vínculos seletistas para 47 milhões em dezembro, um crescimento de 3,7% em relação a 2023. Com informações do governo federal, reportagem Natália Guimarães. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 e uma idosa de 69 anos perdeu mais de R$150 mil após acreditar que estava em um relacionamento amoroso com o empresário bilionário Elon Musk. Segundo o delegado José Sena, a vítima mora em Formosa, na região do entorno do Distrito Federal, e a denúncia foi feita pelo filho da vítima. O suspeito de aplicar o golpe na idosa em Formosa ainda não foi identificado pela Polícia Civil. Segundo o delegado, a vítima fez 2 empréstimos para o suposto Elon Musk. Um dos empréstimos foi no valor de 62 mil e o outro de 92 mil reais. A vítima queria ainda vender a sua própria casa, avaliada em mais de 500 mil reais, para poder mandar os valores solicitados pelo suposto empresário, foi o que contou o delegado. Ainda de acordo com o delegado, as contas bancárias para as quais a vítima fez as transferências já foram identificadas e há indícios de que se trata de uma organização criminosa que já fez outras vítimas pelo país. E o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, durante a primeira sessão ordinária da Câmara do Legislativo da capital, nesta terça-feira, disse que pretende reduzir os custos com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, responsável pelas maternidades da capital. Ele considera caros os valores pagos pelos serviços. Conforme a prefeitura, os valores estão acima do praticado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma ecocardiografia, um exame de ultrassom que avalia o funcionamento e a estrutura do coração, por exemplo, é feita por R$828, enquanto que no SUS esse valor é de R$67. E o Goiás Social promove a formatura da segunda turma do programa Cidadão Tec Mais 60 nesta quarta-feira. Ao todo, 83 dos mais de 300 idosos que concluíram com sucesso o curso de inclusão digital em 2024
vão participar do evento no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, daqui a pouco, às 10 horas da manhã. 301 idosos de 5 municípios goianos concluíram o curso no ano passado. As cidades contempladas foram Catalão, Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Senador Canedo. Do montante, 137 foram capacitados no primeiro semestre e 164 no segundo. O objetivo do programa é reduzir a exclusão digital nos segmentos mais vulneráveis da sociedade, especialmente os idosos. 6h45 agora. Empresário suspeito de envolvimento em fraudes em contrato da Goinfra deixa a prisão. Vamos saber dos detalhes com a Maísa Martins. O administrador Marcos Emanuel Chaves Vieira, um dos gestores da Prime Construções, investigada na Operação Obra Simulada da Polícia Civil de Goiás, foi liberado nesta terça-feira, depois de cumprir a prisão temporária de 5 dias em Brasília. A informação foi confirmada pelo advogado Alexandre Lourenço, responsável pela defesa de Marcos Emanuel e da empresa. O investigado ficou preso temporariamente depois de se apresentar na última quinta-feira ao Departamento de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado do DF. O advogado afirmou que Marcos Emanuel Chaves nunca recebeu antes qualquer intimação da polícia, prestou depoimento depois de se apresentar espontaneamente e vai continuar à disposição para colaborar com as autoridades. Ainda nesta terça-feira, se apresentaram espontaneamente outros 3 investigados. Rosana Crisóstomo Ribeiro, ex-esposa de Marcos Emanuel Chaves, Wesley Crisóstomo Nogueira da Silva, filho de Rosana, e Marcos Emanuel Chaves Vieira Júnior, filho de Marcos. De acordo com a defesa, eles foram ouvidos e estão presos temporariamente em Brasília. Disse ainda que eles não haviam sido localizados nem tinham conhecimento da operação e, por isso, não haviam se apresentado. A defesa também afirmou que o delegado Danilo Victor, responsável pelo caso, já se manifestou pela liberação dos 3. José Francisco Alves Pereira, um dos proprietários da empresa Prime Construções e alvo da Operação Obra Simulada, se apresentou espontaneamente no Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal na segunda-feira. Além deles, o ex-presidente da Goinfra, Lucas Vissoto, e os ex-servidores do órgão Tiago Karim Bucker, Gabriel Tertuliano, Vitor Andrissani Bercó e Adriano Mendes Ribeiro foram presos no dia 28 de janeiro deste ano, durante a Operação Obra Simulada. A investigação apura uma fraude milionária em contrato da Goinfra com a Prime Construções para manutenção de prédios públicos nos anos de 2023 e 2024. A polícia suspeita de desvios de pelo menos 10 milhões e 400 mil reais. Maísa Martins, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. E o Fluminense acertou a venda de Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O jogador de 18 anos vai viajar para a Europa nesta terça-feira para realizar exames e assinar contrato com o novo clube. O valor é de 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus, cerca de 113 milhões de reais por 90% do atacante. O tricolor vai permanecer com 10% dos direitos. A proposta chegou ao Fluminense após o clássico contra o Botafogo na última quarta-feira. Cauã Elias já vinha sendo observado pelo Shakhtar Donetsk há pelo menos 2 temporadas, quando ele ainda estava na base do tricolor. Em 2024, Cauã Elias foi alvo de sondagem de outros clubes europeus que não chegaram a enviar propostas. E o Grêmio pode anunciar nas próximas horas a contratação do atacante Francis Amuzu do Anderlecht da Bélgica. Segundo noticiam jornalistas na Europa e em Porto Alegre, o jogador de 25 anos viaja da Bélgica para a capital gaúcha hoje, a fim de realizar exames médicos e assinar o contrato. O tricolor gaúcho estaria adquirindo os direitos do atacante por 1.200.000 euros, algo em torno de 7.200.000 reais. O contrato com o clube gaúcho seria por 2 temporadas até o fim de 2026. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a guerra comercial com os sucessivos anúncios de taxação não tem assustado até o momento os produtores de carne bovina brasileiros. Isso porque eles já enfrentam taxas acima dos 25% ao venderem para os Estados Unidos.
Atualmente, os Estados Unidos aplicam uma cota de 65 mil toneladas de carne bovina isenta por ano. A partir daí, a taxa é de 26,4%. Em 2024, o Brasil vendeu 230 mil toneladas, ou seja, 71% da carne exportada do Brasil para os Estados Unidos foi tarifada. Outros produtos brasileiros que enfrentam altas tarifas no continente americano são o açúcar e o suco de laranja. No caso do açúcar, a cota e as tarifas são definidos anualmente e são consideradas proibitivas pelos produtores brasileiros que evitam vender para aquele país. Já para o suco de laranja, a tarifa é de $415 por tonelada do produto. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Agora se sabe o quanto se expandiu a dívida pública federal. É o que o governo toma emprestado para poder tapar o rombo, para poder, não tapa o rombo, porque o rombo fica, né? Mas para poder gastar, e gastou mais. A dívida pública federal cresceu 12,2%. Está em, vocês nem têm ideia do que seja isso, nem eu, 7,3 bilhões de reais. Isso está muito longe, ao máximo que a gente pode imaginar é de R$1 milhão, 3 milhões de reais, preço de uma boa casa, né? 7,3 bilhões de reais. São papéis que o governo põe no mercado e que, para encontrar comprador, tem que oferecer juro, tem que oferecer a remuneração do dinheiro que o sujeito aplicou no banco, o banco comprou o papel do tesouro, etc., né? E aí o juro sobe. Por isso que a taxa Selic subiu. A taxa Selic é para controlar a expansão da moeda, ou seja, a inflação, a desvalorização da moeda e o crédito também. Só que todo mundo paga juro. Aí, na medida em que o governo faz o discurso populista, crédito para todos, crédito consignado, é que todo mundo vai pagar mais caro por esse crédito. E vai se endividar, obviamente, tal como o governo. O governo talvez não se importe, porque é um endividamento para eles de uma abstração, que é o Estado brasileiro. Só que o Estado brasileiro somos nós. Nós é que o sustentamos por nossos impostos. Por exemplo, segundo eu vi uma comentarista conhecida, ela dizendo que o governo não pode dispensar, os governos, né, 30 bilhões do ICMS que passou a valer de novo sobre os combustíveis. Só que são 30 bilhões que são pagos pelas pessoas que abastecem seus veículos. Eu fico do lado de quem abastece os veículos, claro, porque os governos não estão usando bem os nossos impostos. Bom, só queria fazer uma observação. Já tem escolhas das comissões no Senado, dos cargos, né? Houve esse acordo que Bolsonaro fez com os presidentes da Câmara e do Senado, deu o segundo posto de vice para o PL nas duas casas, né? Na presidência ficaram partidos de centro-direita, não centro-esquerda. O PT ficou com a segunda vice do Senado, a primeira secretaria da Câmara. Agora se fala e Flávio Bolsonaro na Comissão de Infraestrutura do Senado. E agora está se falando em Eduardo Bolsonaro para presidir a Comissão de Relações Exteriores, que teria uma relação muito grande, muito próxima com o Departamento de Estado americano. Marco Rubio, o homem que foi lá para o Panamá e já fez o presidente do Panamá dizer que não vai renovar o contrato com os chineses operando o Canal do Panamá. Isso é a política. É a velha política americana do porrete. Tá aqui, ó, eu tenho um porrete na mão, né? Eu gostaria que você fizesse isso ou aquilo, né? E aí a gente vai criticar o Trump por defender os interesses dos Estados Unidos, dos americanos, dos contribuintes americanos. Por isso ele está cortando um dinheirão dos contribuintes americanos que vão para ONGs, inclusive brasileiras, né? Que arranjar dinheiro, vire-se. Mas não do contribuinte americano, diz Trump. Bom, e uma outra questão, né, que eu queria mencionar, eu já falei o trabalho como é fraco o Estado brasileiro quando toca uma obra. Eu vejo empreiteiras brasileiras construindo estradas maravilhosas na Flórida, por exemplo.
Estrada chove e não fica água em cima do asfalto. A água se esvai por uma porosidade do asfalto. Eu dirijo em Portugal, pelas estradas portuguesas, pelas estradas italianas, né? E eu dirigi agora nos 2 últimos dias na BR-060 Brasília-Goiânia e Goiânia-Brasília. Um amigo meu me disse, a estrada é maravilhosa. Só que o padrão de qualidade, de exigência do brasileiro que não conhece os outros padrões é baixíssimo. O que é péssimo a gente acha ruim. E o que é ruim a gente já acha bom. É como a estrada na qual eu transitei ontem e anteontem. E paguei R$25 na ida e volta de pedágio. Estou lembrando isso só para sacudir a cabeça da gente, que a gente tem que ser exigente, porque o tamanho dos impostos que a gente paga é muito grande. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h56. Agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco você vai conferir. Agro e oposição a Lula querem derrubar poder de polícia da FUNAI. Polícia de Goiás desmantela esquema de furto e receptação de defensivos agrícolas em operação integrada. Programa oferece consultas oftalmológicas gratuitas para estudantes e escolas públicas de Goiás. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Sete horas e 1 minuto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 5 de fevereiro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, convocou para o dia 27 desse mês uma audiência de conciliação para tratar da transparência no pagamento das emendas parlamentares. Na decisão proferida nesta terça-feira, o ministro explicou que a audiência será realizada para acompanhar as medidas de controle e transparência determinadas por ele e pelo plenário da Corte desde 2022. O ministro determinou a intimação da Advocacia-Geral da União, do Senado, da Câmara dos Deputados, da Procuradoria-Geral da República e do PSOL, partido que entrou com a ação que pede transparência nos repasses das emendas. Dino também determinou que o governo federal e as casas legislativas respondam a diversos questionamentos sobre a liberação das emendas. E um novo concurso público para a Polícia Federal será realizado em 2025 e a ministra da Gestão e Inovação deu mais detalhes a respeito dos trâmites para a abertura do certame. Segundo a ministra Stardueck, os trâmites para a formalização da autorização do concurso estão na Secretaria de Orçamento Federal e a previsão é que até a próxima semana a portaria seja publicada no Diário Oficial da União, ou seja, até o dia 14 de fevereiro. A declaração foi dada nesta terça-feira durante a entrevista coletiva concedida em razão da divulgação dos resultados do concurso nacional unificado. E a bancada do agronegócio e a oposição se uniram para derrubar o decreto do governo federal que regulamenta o poder de polícia dado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. O legislativo tem o poder de derrubar normas do executivo mediante a aprovação de projeto específico pelos deputados e senadores. Até o momento, lideranças da oposição e do agro apresentaram 7 projetos de decretos legislativos para derrubar a norma editada pelo presidente Lula. O decreto publicado no Diário Oficial da União dá à FUNAI o poder de polícia para prevenir e dissuadir situações de violação ou mesmo ameaça de violação aos direitos dos povos indígenas. Esse poder se dá somente em terras indígenas ou em áreas de restrição utilizadas para a proteção dessa população. 7-4, novo golpe do CPF. Veja de que forma criminosos agem e como se proteger.
Vamos ficar atentos a esse alerta que nos é feito pela Bianca Mingotti. A Receita Federal publicou alerta sobre um novo golpe do CPF que vem ocorrendo. O nome da Receita Federal vem sendo atribuído de forma indevida por criminosos para aplicar golpes e enganar contribuintes. E-mails fraudulentos estão sendo enviados por golpistas informando, de forma alarmante, sobre supostas pendências no CPF da vítima e pressionando clientes a pagarem uma multa inexistente com a instituição. No alerta falso, a afirmação de que caso a situação não seja regularizada imediatamente, o CPF da vítima será suspenso, as contas vinculadas serão bloqueadas e outras consequências supostamente poderão ocorrer, como, por exemplo, implicações na emissão de documentos oficiais e na realização de transações bancárias. A Receita Federal alerta que as ameaças são falsas e só têm o objetivo de pressionar a vítima a agir rapidamente. O golpe funciona da seguinte forma: os criminosos encaminham para as vítimas e-mails que possuem elementos visuais semelhantes aos da Receita Federal, como logotipos, cores e linguagem técnica, para dar credibilidade à fraude. Também são destacados em vermelho os termos irregular e suspenso, com vistas a induzir a pessoa ao pânico e à tomada de decisão imediata. Além disso, o golpe exige o pagamento de uma falsa multa no valor de R$ 124,60, com um prazo curto para quitação, em geral inferior a 48 horas. Nos e-mails há links que direcionam para páginas falsas que simulam portais do governo. Porém, a URL desses sites, que é o endereço eletrônico que permite o site ser encontrado na internet, apresenta sinais de fraude, como o uso de termos como .mom e outros diferentes do oficial.gov.br. Tal detalhe é um dos principais indícios de fraude e deve ser observado atentamente antes de efetuar qualquer ação no site. Segundo a Receita Federal, os cidadãos podem adotar medidas preventivas para evitar cair nesse tipo de golpe, como desconfiar de mensagens suspeitas. A Receita Federal não solicita informações pessoais por e-mail ou mensagens de texto. Não fornecer seus dados em caso de comunicação desse tipo, evitar clicar em links desconhecidos, não abrir arquivos em anexos, verificar a autenticidade da comunicação, já que a Receita Federal utiliza apenas os canais oficiais de atendimento para comunicação com os cidadãos, como o portal ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, e o site www.gov.br/Receita Federal. É importante frisar que a Receita não envia e-mails cobrando pagamentos. Caso receba, a orientação é clara: não clique em links, não realize pagamentos e denuncie a tentativa de golpe aos órgãos competentes. Com informações da Receita Federal, Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. E a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais, o GEIC de Goiânia, cumpriu nesta terça-feira 4 mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação que apura a prática do crime previsto no artigo 273 do Código Penal, consistente na comercialização irregular de medicamentos para emagrecimento. A investigada, que atua como digital influencer nas redes sociais, utilizava essas plataformas para divulgar e promover a venda dos referidos medicamentos de forma recorrente e sem a devida autorização legal. As diligências foram realizadas em um condomínio de alto padrão da capital, bem como no escritório vinculado à investigada. Nos locais foram apreendidos invólucros vazios de medicamentos, agulhas, dispositivos eletrônicos e outros materiais de interesse para a investigação. Durante o interrogatório, a investigada admitiu a aquisição dos medicamentos tanto para uso próprio quanto para revenda a conhecidos. As investigações prosseguem com o objetivo de obter novos elementos de informação e esclarecer a extensão dessa conduta criminosa. A Polícia Militar prendeu na última segunda-feira um homem considerado o maior ladrão de caminhonetes do estado de Goiás. Sim, essa é a segunda vez que o Wesley Alves Martins, de 37 anos, é detido, agora sob suspeita de furto e venda ilegal de peças de carros. Ele foi capturado no Jardim Atlântico, em Goiânia, e estava com mandado de prisão em aberto desde 2024 devido a crimes semelhantes.
A quadrilha, da qual Wesley fazia parte, movimentou 30 milhões de reais em apenas um ano, atuando nos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Especializada em furtos e adulteração de documentos de veículos, o grupo também se dedicava à venda ilegal de peças automotivas. Wesley era responsável pela falsificação de documentos e contribuía ativamente pelas fraudes. Outros integrantes da quadrilha já haviam sido presos em outubro do ano passado, durante uma operação conjunta entre a Polícia de Goiás e do Rio de Janeiro, denominada Operação Torniquete. Na ocasião, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão apenas na capital goiana. O programa oferece consultas oftalmológicas gratuitas para estudantes e escolas públicas de Goiás. Vamos saber os detalhes desse programa com José Bonfim. Estudantes da rede estadual de ensino estão recebendo assistência à saúde oftalmológica. A ação faz parte do programa Olhar para Todos e é totalmente gratuita. Cerca de 20 profissionais do Centro de Referência em Oftalmologia da UFG vão realizar exames básicos através de um consultório móvel. As atividades começaram nesta terça-feira no Colégio Pedro Gomes, na capital. O diretor-geral do Serof, Marcos Ávila, explica que as crianças entre 10 e 14 anos é que vão passar pelas consultas. Aquelas que necessitarem de exames mais detalhados vão ser encaminhadas via SUS. Nós vamos fazer os exames prévios antes da pessoa entrar no ônibus e nos exames prévios nós vamos detectar aqueles que precisam de um exame oftalmológico completo. E aí eles vão vir para o ônibus e lá no ônibus vão definir se ele precisa de óculos ou se precisa de um tratamento especializado lá no Hospital de Olhos da Universidade Federal de Goiás. As doenças podem ser evitadas são, em crianças, é uma doença chamada ambliopia, que é pouco conhecida, que é uma cegueira em um dos olhos por falta de uso dos óculos e, vamos dizer outra, catarata congênita, estrabismo, tudo isso a gente vai identificar. Segundo a chefe do Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e Estudante da Secretaria de Educação, Jaqueline Cornetti, o projeto vai levar qualidade de vida aos alunos e isso pode impactar positivamente no rendimento escolar. Equidade para os nossos estudantes e depois qualidade de ensino e aprendizagem. O que é que significa isso? Isso repercute totalmente nas questões de aprendizagem. Quando o aluno enxerga bem, que ele então consegue ler bem, escrever bem, nós temos um alto índice de boa disciplina e uma aprendizagem extremamente significativa. O secretário estadual de Saúde, Razível dos Reis, afirma que esse impacto positivo pode ser ampliado para a saúde oftalmológica como um todo, porque há muitos pesquisadores envolvidos nos trabalhos, que devem trazer soluções para os desafios da saúde pública. E pessoas também que estão trabalhando com ensino, com pesquisas, que vão estar trabalhando conosco aqui. E imagina o banco de dados que nós vamos ter também, com quase 500 mil estudantes, 500 mil alunos, para ajudar a gente também com relação às pesquisas, ao levantamento de dados, onde a gente vai poder estar também ajudando os outros estudantes também e o Brasil como um todo, porque os dados que a gente vai estar tendo aqui, os estudos que a gente vai estar tendo aqui, vai melhorar a assistência na saúde oftalmológica como um todo no país. No mês de fevereiro, 10 colégios estaduais vão receber o projeto. Os estudantes que precisarem de óculos vão ganhar de forma gratuita através de uma parceria com a OVG. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. O Flamengo divulgou nesta terça-feira o grupo de jogadores para a viagem a Uberlândia, onde o time enfrenta a Portuguesa pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Os titulares da conquista da Supercopa foram preservados pela comissão técnica. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Plata sequer vão viajar. Únicos reforços contratados até o momento, Danilo e Juninho, foram relacionados. Arrascaeta, Cebolinha e Luiz Araújo são os principais nomes da lista. No momento, o Flamengo tem 10 pontos e ocupa a 5ª colocação na Taça Guanabara com um jogo a menos. Os 4 primeiros colocados se classificam para a semifinal do Carioca. Os 4 times que terminarem entre 5º e 8º disputam a Taça Rio. E Marcelo Teixeira avisou que Zé Rafael vai passar por uma cirurgia na coluna. O presidente do Santos explicou o motivo para a contratação do meio-campista não ter sido confirmada, mas entende que isso não deve inviabilizar a negociação já acertada com o Palmeiras. Santos e Palmeiras chegaram a um acordo pela contratação de Zé Rafael no começo da última semana. O Peixe pagará 2,5 milhões de euros, algo em torno de 15 milhões de reais pelo jogador, que vai assinar até o fim de 2027.
O meio-campista já está trabalhando no CT Rei Pelé e inclusive encontrou Neymar. Ele lida com um problema na coluna desde o ano passado e no começo da pré-temporada no Palmeiras nem chegou a ir a campo para fazer um cronograma individualizado. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Uma operação conjunta realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais e o Batalhão Rural da Polícia Militar desmantelou um grupo criminoso especializado em furto e receptação de defensivos agrícolas. A ação resultou na apreensão de cerca de 958 itens de agrotóxicos ilegais, 2 veículos utilizados no transporte dos produtos ilícitos e a prisão de suspeitos envolvidos no crime. A investigação teve início após o furto de defensivos agrícolas avaliado em R$600 mil, ocorrido em uma fazenda localizada na zona rural de Aruanã. Com o avanço das investigações e o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, foi possível identificar os veículos e os suspeitos envolvidos no crime. No decorrer da operação, uma equipe policial localizou e abordou uma Toyota Hilux prata, conduzida por um dos suspeitos. Após buscas, foram encontrados diversos galões de defensivos agrícolas sem comprovação de origem. O motorista admitiu participação no esquema e indicou um galpão no setor residencial Brasil Central, em Goiânia, onde estaria armazenada a carga furtada. A operação resultou na prisão de 4 pessoas por receptação qualificada, crime ambiental e uso de documento falso, além da apreensão de 958 itens de agrotóxicos furtados. Também foi cumprido mandado de prisão contra um dos detidos que era foragido da Justiça do Rio Grande do Sul. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. O limite de alimentos processados e ultraprocessados na merenda de escolas públicas será reduzido de 20% para 15% neste ano e deve cair para 10% no ano que vem. Isso segundo anúncio realizado nesta terça-feira durante o Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A medida tem como objetivo ofertar refeições mais saudáveis nos cardápios escolares, levando em consideração que a dieta rica em itens ultraprocessados está relacionada a doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. De acordo com o governo federal, a iniciativa de reduzir os ultraprocessados vai impactar 40 milhões de alunos de cerca de 150 mil unidades de ensinos da rede pública. Com a mudança, será regulamentada a medida que prevê a aquisição de gêneros alimentícios utilizando recursos do PNAE por meio da agricultura familiar, priorizando assentamentos da reforma agrária. O orçamento de 2025 deve ser votado somente após o Carnaval. Vamos conferir os detalhes dessa votação com Yuri Hudson. O orçamento da União para 2025 deve ser votado apenas após o Carnaval. O relator da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD, explicou nesta terça-feira que ainda existem pendências a serem resolvidas. Entre os pontos que estão em discussão, o governo precisa inserir o programa Pé de Meia, o Vale Gás e a previsibilidade das emendas parlamentares para ter o orçamento deste ano fechado. Temos a pendência aí do Pé de Meia, o programa Pé de Meia, que não tem orçamento, temos a questão do Vale Gás, temos a questão das emendas que também estão aí para serem ajustadas. Então, tudo isso terá que ser ajustado durante esse mês de fevereiro. Outro ponto de atenção é a isenção do imposto de renda. O governo quer garantir que quem ganha até 2 salários mínimos continue isento este ano. Com isso, essa faixa de isenção sobe de R$ 2.800 para R$ 3.036. A expectativa é chegar no próximo ano aos R$ 5.000 proposto pelo presidente Lula em campanha. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o Planalto está trabalhando para resolver e ter esses ajustes necessários ao texto. A Junta de Execução Orçamentária se reuniu na semana passada, vai fechar uma proposta de como redesenhar o orçamento de 2025 a partir do impacto das medidas do ajuste que nós já fizemos no final do ano passado. Vamos conversar com o relator. Tenho certeza absoluta que interessa ao Congresso Nacional aprovar o orçamento o mais rápido possível, porque tem investimentos.
além do pé de meia e do imposto de renda, os parlamentares querem chegar a uma pacificação sobre a distribuição das emendas. De acordo com o senador Ângelo Coronel, é preciso chegar a um consenso entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal para garantir a execução dessas verbas. Enquanto o orçamento não é aprovado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite a execução de despesas essenciais como pagamento de salários, benefícios sociais e investimentos considerados urgentes. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale, espaço para as notícias locais do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. E claro, a sua participação através do nosso quadro A Voz do Cidadão, Você Repórter. Você já pode mandar as suas indagações, sugestões, elogios, enfim, o que você precisa dar vazão aí no seu anseio, no seu desejo. Através do 996236881. Nós estamos aguardando a sua participação logo após o intervalo comercial. Jornal. 7h27, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM, hoje quarta-feira, 5 de fevereiro do ano de 2025. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, proposto em 2023, o projeto de lei complementar que pretende reduzir o prazo de 8 para 2 anos para políticos inelegíveis voltarem a concorrer às eleições ganhou força entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O texto de autoria do deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, prevê uma nova alteração na lei da elegibilidade que já havia sido alterada pela ficha limpa. A proposta estava parada na Comissão de Constituição e Justiça desde agosto de 2023. Na largada dos trabalhos legislativos deste ano, o avanço do projeto tem contado com o trabalho de parlamentares bolsonaristas. Bibo Nunes diz que tem encontrado apoio maior do que imaginava e que todo o seu foco será direcionado para a ida do texto ao plenário. Além de o PL estar unido em torno da proposta, o projeto conta com a simpatia de outros parlamentares da direita e já conta com mais de 80 assinaturas. Segundo Nunes, o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, também estaria inclinado a ser um apoiador da proposta. E com a presença do presidente da Câmara, Hugo Mota, a bancada do Republicanos rejeitou a formação de uma federação com o PP e União Brasil. Nesta terça-feira, os deputados do Republicano se reuniram na sede do partido em Brasília para definir o novo líder da bancada na Câmara. O escolhido foi Gilberto Abramo, de Minas Gerais. No mesmo encontro, o tema da federação foi colocado em discussão com a decisão pela negativa da bancada a essa possibilidade. A informação foi antecipada pelo jornal Folha de São Paulo. E a cidade de Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, registrou, acreditem vocês, 43,8 graus nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, essa é a maior temperatura registrada no Rio Grande do Sul desde pelo menos 1910, quando começaram as medições regulares do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, no estado. O recorde anterior de maior temperatura no Rio Grande do Sul era de 42,9 graus em Uruguaiana, no dia 27 de fevereiro de 2022. De acordo com o Clima Tempo, o recorde dessa terça-feira ainda precisa ser oficialmente validado pelo INMET. Ainda de acordo com o site, essa é também a temperatura mais alta registrada no Brasil em 2025. Essa é a terceira vez que Quaraí atinge a marca no ano. Antes, havia registrado um calor de 42,5 graus na segunda-feira e 42,4 graus no dia 23 de janeiro. 7h30, pedidos de demissão batem recorde histórico no Brasil. Vamos saber dos detalhes desses números com a Priscila Mendes. O Brasil registrou recorde histórico de pedidos de demissão em 2024, com quase 9 milhões de trabalhadores deixando os empregos de forma voluntária, segundo o levantamento da LCA Consultoria Econômica, com dados do Ministério do Trabalho. Uma das faixas etárias que mais contribuíram para este cenário foi o de jovens entre 18 e 24 anos, que responderam por 30% dos pedidos de demissão.
Débora Rodrigues, especialista em recursos humanos e administradora registrada no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica os principais fatores sobre o aumento nos pedidos de demissão em 2024. O principal fator que explica o aumento nos pedidos de demissão voluntária foi uma combinação de mudanças nas prioridades pessoais. A busca pela valorização do bem-estar, a busca pelo propósito dentro do ambiente profissional. Então, ele precisa fazer uma combinação onde ele tenha equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. A especialista em recursos humanos explica que tipos de oportunidades as empresas podem oferecer para atrair e reter esses jovens profissionais. Os trabalhadores, principalmente os mais jovens, com faixa etária entre 18 e 24 anos, essa geração ela vai priorizar a qualidade de vida. Ela não aceita atuar em ambientes que vão comprometer seu bem-estar. Elas não vão aceitar ter um trabalho que não a permita ter equilíbrio entre as outras áreas da sua vida. As empresas, elas podem implementar estratégias efetivas para reter talento. Então, atender o colaborador como um ser único, que tem aí objetivos, intenções e pretensões distintas, porque assim eles conseguem fazer a diferença na retenção dos colaboradores. Esse movimento reflete uma transformação no mercado de trabalho brasileiro, mostrando que os trabalhadores estão mais dispostos a assumir riscos e explorar novos caminhos, tornando um desafio para as empresas buscarem e reter talentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32. O chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Goiandira foi preso nesta segunda-feira suspeito de criar cargos fictícios para desviar dinheiro dos cofres públicos. Segundo a Polícia Civil, o servidor de 37 anos inseriu nomes falsos na folha de pagamento da Prefeitura e direcionou salários para sua própria conta bancária. As investigações apontam que mais de R$500 mil foram transferidos. A investigação teve início em abril de 2023, após a denúncia do próprio prefeito. O delegado Fernando Maciel, responsável pelo caso, explicou que o suspeito, um servidor comissionado na prefeitura desde 2021, inseria informações falsas ao enviar folhas de pagamento para a prefeitura. O objetivo era criar obrigações de pagamento em nome de pessoas que até o momento não apresentam qualquer vínculo com a administração municipal. Entre os nomes utilizados na fraude consta o de uma servidora falecida em outubro de 2023. E a mãe do bebê, que foi deixado numa calçada em Rio Verde, aqui no sudoeste de Goiás, confessou já ter abandonado outras 2 crianças, de acordo com informações da Polícia Civil. O delegado Carlos Roberto Batista revelou que, em depoimento, a mulher alegou não ter condições de cuidar dos bebês. A Polícia Civil informou que a mulher já havia abandonado outras 2 crianças, uma em 2020 e outra em 2023. No primeiro caso, um recém-nascido foi deixado em uma via pública e resgatado, mas a identidade da mãe nunca foi descoberta. Já em 2023, a Polícia Militar encontrou o bebê dentro de um guarda-roupas da casa da investigada logo após o parto, após vizinhos ouvirem gritos e acionarem as autoridades. Como a mulher não estava mais em flagrante, ela foi ouvida pela polícia e liberada. No entanto, segundo os policiais, ela agora deve responder pelo crime de abandono de incapaz. Fundação que administra maternidades em Goiânia nega ociosidade após a fala do prefeito Sandro Mabel. Vamos ver então o que diz aí a administração com a Natália Lima. O assessor corporativo da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas Fundac, Rogério de Paula, negou que haja qualquer tipo de ociosidade nas maternidades da capital. Nessa terça-feira, durante a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, questionou a quantidade de maternidades na cidade, já que, segundo ele, os locais estariam ociosos. Rogério explicou durante entrevista ao Tarde CBN que alguns serviços estavam ociosos, mas por conta da falta de repasses financeiros. Eu falo com propriedade porque eu estive à frente da diretoria geral da maternidade Dona Iris até junho do ano passado. Durante 2 anos a gente nunca teve um repasse regular.
Então, eu costumo dizer isso quando me perguntam. Eu prefiro trabalhar com 12 por mês, com esse corte de 40%, mas com regularidade, né? Com um plano bem elaborado, dentro das nossas, o que a contratante demandou para nós, do que trabalhar com aquela incerteza. Aí você cria um descrédito junto aos fornecedores, junto aos colaboradores, e isso aí é desestimulante, né? A gente precisa de oxigênio para tocar a saúde de Goiânia. Sobre o anúncio de Sandro Mabel, que pretende renegociar o contrato com a Fundac e cortar 40% deste contrato, Rogério de Paula afirma que não haverá prejuízos dos atendimentos à população. E procurado buscar uma redução desses custos. Isso vai além de novos fornecedores, de revisões de contratos, né? Muitos contratos que estavam em vigor, nós tivemos que refazê-los, fazer novas licitações e cortes de valores foram feitos. Então, assim, eu acredito, e a Fundac está disposta, né, falando aqui em nome da Fundação, a adequar esses valores. O plano de trabalho já está no seu desenho final, já até fizemos a apresentação ao Conselho Municipal de Saúde, na presença do secretário, na presença do nosso prefeito Sandro Mabel na semana passada, e eu acredito que a gente não vai perder em qualidade, porque esse é o objetivo maior da Fundação. O contrato da Prefeitura de Goiânia com a Fundac, que administra as maternidades Célia Câmara, Nascer Cidadão e Dona Iris, é de R$93 milhões por ano. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37, a judoca Beatriz Souza, medalhista de ouro em Paris 2024, chegou ao topo da sua categoria no ranking internacional pela primeira vez. Bia Souza pulou para a primeira posição entre os atletas com mais de 78 quilos. O ranking foi atualizado na última segunda-feira, com a brasileira de 26 anos subindo 2 posições e registrando 5.830 pontos. Ela desbancou a francesa Romane Dico, sua adversária na semifinal olímpica, que caiu para terceiro. Ela perdeu 2 pontos, somando 5.110 pontos. E ocorreu nesta terça-feira o leilão de concessão do Complexo Estádio Serra Dourado. O grupo Construcap, que administra o estádio do Mineirão, foi o vencedor e assumirá a administração da praça esportiva pelos próximos 35 anos. O evento, realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, não contou com outros concorrentes e a empresa venceu com um lance único de R$10 milhões, valor que a concessionária irá pagar para poder explorar o espaço. Apesar do acerto, ainda existem alguns trâmites que precisam ser realizados antes da assinatura do contrato. Há um prazo de 15 dias para o registro de recursos e análise do leilão. Após esse período, será aberta uma conta para o pagamento do lance. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Em 2023, o Brasil foi o país que mais exportou milho no mundo, com 55,9 milhões de toneladas, conforme a Secretaria de Comércio Exterior. Naquele ano, a produção nacional foi de aproximadamente 125 milhões de toneladas. Já em 2024, foram 39,8 milhões de toneladas embarcadas, uma queda de 28,8% nas vendas em comparação com o ano anterior, em uma safra de 115 milhões de toneladas. No entanto, conforme o diretor do Canal Rural, Giovanni Ferreira, o decréscimo de comercialização internacional do cereal não se deve ao ciclo menor, mas sim à demanda interna. De acordo com ele, o aumento da produção em embarques do complexo carne brasileiro, bovina, suína e aves aumentou a necessidade interna de milho, que fez o Brasil racionalizar as vendas. A respeito da proteína bovina, por exemplo, o país registrou recordes sucessivos mês a mês em 2024. Com isso, foram 2,89 milhões de toneladas vendidas internacionalmente, um incremento de 26% ante 2023. 7h39, recuperações judiciais no agronegócio cresceram em 2024. Quem nos traz os detalhes é Débora Marques. Os pedidos de recuperação judicial no agronegócio devem seguir em alta em 2025, impulsionados pela queda das commodities agrícolas e pelo aperto na concessão de crédito. No quarto trimestre de 2024, 295 empresas do setor estavam nessa condição, um aumento de 39% em relação ao ano anterior. O advogado tributarista e consultor empresarial Dernerson Rosa explica que o agronegócio no Brasil enfrenta crises cíclicas, especialmente devido à influência da produtividade no hemisfério norte, que pressiona os preços das commodities.
Ele destaca que, apesar de Goiás e outros estados terem surfado uma onda positiva nos últimos anos, o setor não se estruturou para lidar com essas oscilações. Os últimos 4, 5 anos, Goiás, os estados que lidam com o agronegócio surfaram uma onda muito boa, exatamente porque as commodities agrícolas estavam em alta. E a nossa economia goiana, ela é muito vinculada ao agronegócio. E muito disso foi o pós-pandemia, que a gente teve queda de produção no mundo inteiro, e isso naturalmente estimulou o aumento de preços. O ano passado, as commodities elas ficaram menor do que no pré-pandemia. Aí, de repente, os produtores que tinham feito compras de insumo, de implemento, tratores, considerando um cenário macroeconômico, começaram a ter dificuldade porque o produto que eles estão vendendo está valendo muito menos. Segundo o especialista, os pequenos produtores enfrentam mais dificuldades para acessar a recuperação judicial, pois precisam estar com toda a contabilidade em ordem. Além disso, Rosa aponta que os bancos estão mais criteriosos na concessão de crédito ao setor agropecuário. Para ele, seria necessário um apoio governamental para facilitar a transição do setor até a recuperação dos preços das commodities. O setor bancário como um todo está com muita restrição a crédito para o agronegócio. A gente teve um número recorde de produtores, pessoas físicas e também pessoas jurídicas pedindo recuperação judicial no ano de 2024. Isso faz com que os bancos comecem a olhar o setor do agronegócio como um todo com muito mais cuidado, porque eles começam a identificar risco. E aí ele começa a ter muitas travas para a liberação do crédito, ser muito mais criterioso, porque é muito comum o rolar dívidas no agronegócio. Ou seja, a pessoa faz um endividamento esse ano, o ano que vem ela refaz aquela mesma dívida, ela quita uma contraindo outra. Mas se o ano que vem ela não consegue contrair a segunda, ela fica com a primeira para pagar. Na avaliação do advogado tributarista Derneson Rosa, no mundo inteiro o agro é visto como estratégico. Mas no Brasil nem sempre é tratado assim. Segundo ele, o governo precisa criar uma estrutura para garantir que o setor atravesse essa fase difícil até um cenário mais favorável. Débora Marques, CBN Goiânia.